Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Bula sobre a perda de jurisdição dos hereges e dos cismáticos, de 15 de fevereiro de 1559. Só há um Evangelho autêntico, um só Cristo, um só Salvador, uma só Igreja, uma só doutrina. Na meditação de hoje, partilho os escritos da extraordinária bula do Papa Paulo IV. Diz na Sagrada Escritura: estou admirado que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, 6, 10. Bula cum ex apostolatus officio. Bula sobre a perda de jurisdição dos hereges e dos cismáticos, de 15 de fevereiro de 1559. Exórdio. O Papa tem o dever de impedir o magistério do erro, dado que por nosso ofício apostólico divinamente confiado a nós, ainda que sem mérito algum de nossa parte, nos compete um cuidado sem limites do rebanho do Senhor, e consequentemente a maneira de pastor que vela, em benefício de sua grei e de sua salutar condução, estamos obrigados a uma assídua vigilância e a procurar com particular atenção que sejam excluídos do rebanho de Cristo aqueles que em nossos tempos, seja já pelo número predominante de seus pecados, ou por confiar com excessiva liberalidade em sua própria capacidade, se levantem contra a disciplina e a verdadeira fé de um modo realmente perverso e transformam com malévolos recursos e totalmente inadequados a compreensão das Sagradas Escrituras com o propósito de atingir a unidade da Igreja Católica e a túnica inconsútil do Senhor, e para que não prossigam no ensino do erro os que desprezam ser discípulos da verdade. Quanto mais alto está o desvio de fé, mais grave é o perigo. Considerando a gravidade particular desta situação e seus perigos, a ponto que mesmo o Romano Pontífice, que como vigário de Deus e de nosso Senhor tem o pleno poder na terra, e a todos julga e não pode ser julgado por ninguém, se fosse encontrado desviado da fé, poderia ser acusado, e dado que donde surge um perigo maior, ali mais decidida deve ser a providência para impedir que falsos profetas e outras pessoas que detenham jurisdições seculares não tenham lamentáveis laços com as almas simples e arrastem consigo para a perdição inumeráveis povos confiados a seu cuidado e a seu governo nas coisas espirituais ou nas temporais. E para que não aconteça algum dia que vejamos no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, com a ajuda de Deus para nosso empenho pastoral, não seja que pareçamos cães mudos, nem mercenários, ou amaldiçoados, maus vinicultores. Queremos capturar as raposas que tentam desolar a vinha do Senhor e rechaçar os lobos para longe do rebanho. Depois de madura deliberação com os cardeais da Santa Igreja Romana, nossos irmãos, com o conselho e o unânime assentimento de todos eles, em nossa autoridade apostólica,
aprovamos e renovamos todas e cada uma das sentenças, censuras e castigos de excomunhão, suspensão, interdição e privação e outras, de qualquer modo adotado e promulgadas contra os hereges e cismáticos pelos pontífices romanos, nossos predecessores, ou em nome deles, incluso as disposições informais dos santos concílios admitidos pela Igreja, os decretos e estatutos dos santos padres, os cânones sagrados, ou por constituições e resoluções apostólicas. E queremos e decretamos que ditas sentenças, censuras e castigos sejam observadas perpetuamente e seja restituída a sua total vigência se estiverem em desuso e devem permanecer em todo o seu vigor. E queremos e decretamos que todos aqueles que até agora tenham sido encontrados ou tenham confessado ou sejam convictos de terem se desviado da fé católica ou de haverem incorrido em alguma heresia ou cisma, ou de terem suscitado ou cometido, ou bem os que no futuro se apartarem da fé, o que Deus se digne impedir segundo sua clemência e sua bondade para com todos, ou incorrerem em heresia ou cisma, ou os suscitarem ou cometerem, ou bem os que houverem de ser prendidos de ter caído, incorrido, suscitado ou cometido, ou confessarem, ou admitirem de qualquer grau, condição e preeminência, inclusive bispos, arcebispos, patriarcas, primazes ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, ou bem cardeais, ou legados perpétuos ou temporais da Sé Apostólica, com qualquer destino, ou os que sobressaiam por qualquer autoridade ou dignidade temporal, de conde, barão, marquês, duque, rei, imperador, enfim, queremos e decretamos que qualquer um deles incorram nas sobreditas sentenças, censuras e castigos. Incorrem em excomunhão ipso facto todos os que conscientemente ousam acolher, defender ou favorecer aos desviados, ou lhes deem crédito, ou divulguem suas doutrinas, sejam considerados infames e não sejam admitidos a funções públicas ou privadas, nem nos conselhos ou sínodos, nem nos concílios gerais ou provinciais, nem ao conclave de cardeais, ou em qualquer reunião de fiéis, ou em qualquer outra eleição. Serão também impedidos e não poderão participar de nenhuma sucessão hereditária, e ninguém estará ademais obrigado a responder-lhes acerca de nenhum assunto. Considerando que os que não se abstêm de fazer mal por amor da virtude devem ser reprimidos por temor dos castigos, e que bispos, arcebispos, patriarcas, primazes ou de qualquer outra dignidade eclesiástica superior, sejam cardeais, legados, condes, barões, marqueses, duques, reis, imperadores, que devem ensinar aos demais e servir-lhes de bom exemplo, a fim de que perseverem na fé católica, com sua prevaricação pecam mais gravemente que os outros, pois que não só se perdem eles, senão que também arrastam consigo, para a perdição, os povos que lhes foram confiados. Agregamos que se em algum tempo acontecer que um bispo, inclusive na função de arcebispo, ou de patriarca, ou primaz, ou um cardeal, inclusive na função de legado, ou eleito pontífice romano, que antes de sua promoção ao cardinalato ou assunção ao pontificado tivesse se desviado da fé católica, ou houvesse caído na heresia, ou incorrido em cisma,
ou houvesse suscitado ou cometido heresia ou cisma, a promoção ou a assunção, inclusive se esta houver ocorrido com acordo unânime de todos os cardeais, é nula, inválida e sem nenhum efeito. E de nenhum modo pode considerar-se que tal assunção haja adquirido validez por aceitação do cargo e por sua consagração, ou pela subsequente possessão, ou quase possessão, de governo e administração, ou pela mesma entronização ou adoração do Pontífice Romano, ou pela obediência que todos lhe tenham prestado, qualquer que seja o tempo transcorrido depois dos supostos sobreditos. Tal assunção não será tida por legítima em nenhuma de suas partes, e não será possível considerar que se tenha outorgado ou se outorga alguma faculdade de administrar nas coisas temporais ou espirituais aos que são promovidos em tais circunstâncias a dignidade de bispo, arcebispo, patriarca ou primaz, ou as que tenham assumido a função de cardeais ou de pontífices romanos, ou de pontífice romano, senão que, pelo contrário, todos e cada um desses pronunciamentos, feitos, atos e resoluções e seus consequentes efeitos careçam de força e não outorgam nenhuma validez e nenhum direito a nada. E, em consequência, os que assim houvessem sido promovidos e houvessem assumido suas funções, por esta mesma razão, e sem necessidade de se fazer nenhuma declaração posterior, estão privados de toda dignidade, lugar, honra, título, autoridade, função e poder, e seja lícito, em consequência, a todas e a cada uma das pessoas subordinadas aos assim promovidos e assumidos, se não se tivessem apartado da fé, nem houvessem sido heréticos, nem houvessem incorrido em cisma, ou houvessem suscitado ou cometido tantos clérigos seculares e regulares, ou mesmo que os leigos, e aos cardeais, inclusive aos que tenham participado na eleição desse pontífice romano, que com anterioridade se apartou da fé, e era ou herético ou cismático, ou que tivesse consentido em outros pormenores e os tenham prestado obediência, e se tivessem ajoelhado ante ele, aos chefes, prefeitos, capitães, oficiais, inclusive de nossa materna urbe e de todo o Estado Pontifício. Assim mesmo, aos que, por acatamento ou juramento ou caução, se tenham obrigado e comprometido com os que nessas condições foram promovidos ou assumiram suas funções, seja-lhes lícito subtrair-se a qualquer momento e impunemente da obediência e devoção de quem foi assim promovido, e evitá-los como se fossem feiticeiros, pagãos, publicanos ou heresiarcas. Considerando, pois, essas resoluções de modo expresso e tendo-as como inseridas, palavra por palavra, inclusive aquelas que haveriam de perdurar por outras disposições, e, enfim, todas as demais que se oponham, por sua vez, e de um modo absolutamente especial, derrogamos expressamente suas cláusulas dispositivas. A fim de que cheguem notícias certas das presentes letras a quem interessa, queremos que elas, ou uma cópia, referendada por um notório público, com o selo de alguma pessoa dotada de dignidade eclesiástica, sejam publicadas e fixadas na Basílica do Príncipe dos Apóstolos e nas portas da Chancelaria Apostólica e no extremo da Praça de Flora, por algum de nossos oficiais, e que é suficiente a ordem de fixar nesses lugares a cópia mencionada,
e que a dita fixação ou publicação, ou a ordem de exibir a cópia sobredita, deve ser tida como caráter solene e legítimo, e que não se requer nem se deve esperar outra publicação. Portanto, a homem algum seja lícito infringir esta página de nossa aprovação, inovação, sanção, estatuto, derrogação, vontade, decreto, ou por temerária ousadia contradizer-lhes. Porém, se alguém pretender atentar, saiba que haverá de incorrer na indignação do Deus Onipotente e de seus santos apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, junto a São Pedro, aos 15 de fevereiro do ano da encarnação do Senhor, de 1559, quarto ano de nosso pontificado, Papa Paulo IV. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.